Olá, pessoal, falando hoje de bases ortonormais em Rn. Lembrando aqui que o nome é ortonormais, ou seja, ortogonais e normalizadas. Então, quando a gente está estudando álgebra 2, álgebra linear 2, temos que ter bastante atenção em relação às bases ortonormais. E aqui no Rn, a gente tem aqui o R2, R3, mais conhecidos por nós, e o Rn significa qualquer base de números reais, R3, R4, R5. Ó, conjunto ortogonal, nós temos aqui 90 graus. Ortogonal é o caso dos conjuntos perpendiculares relacionados aos vetores. Então, sempre que a gente falou ortogonal, 90 graus. Então, vamos partir para essa definição. Seja V um espaço vetorial, disse que um conjunto de vetores B igual a V1, V2, V enésimo, está contido nesse espaço vetorial V, é ortogonal se dois vetores quaisquer distintos são ortogonais, ou seja, VI, ou melhor, V índice I, V índice J, ou seja, vetores distintos. Esse produto interno for igual a zero, nós temos aí um conjunto ortogonal. Então, você tem o vetor VI e o vetor VJ. Eles formam entre eles um ângulo perpendicular. Bom, então nós temos aqui no R3 um conjunto com vetores B1, melhor dizendo, V1, V2 e V3. Esses três vetores formam um conjunto ortogonal. Vejamos bem como. Olha aqui, fazendo produto de V1 e V2, produto interno, foi zero. V1 e V3, observem aí, também deu zero, produto interno. E V2 e V3, produto interno, também deu zero. Então, nesse caso, fica claro que eles são ortogonais entre si, mas ainda temos que ver se eles são ortonormais. Então, para serem ortonormais, vamos também estar atentos para uma condição que é relacionada aos vetores ortogonais, que é o seguinte teorema: um conjunto ortogonal de vetores não nulos, aqui um conjunto A, ele deve ser Li. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Fazendo a combinação linear desse conjunto igualando a zero, eles serão Li. Lá no estudo de álgebra 1, álgebra linear 1, vocês sabem disso, que igualando a zero, nós encontramos todos aqui iguais a zero, é um Li. Então, nesse caso, fazendo o produto escalar por VI, eu sei que esse conjunto todo aqui de vetores em combinação linear é igual a zero. Olha aqui. Ele vezes VI tem que ser igual a zero. Isso implica também que eu fazendo a distributiva desse vetor VI na combinação linear, eu vou ter ela igual a zero. Nesse caso, A é ortogonal considerando VI e VJ, né, o produto interno entre eles, igual a zero. Isso vai ocorrer se os índices dos vetores forem diferentes, ou seja, se os vetores forem distintos.
Daí nós podemos concluir que AI vezes o produto, esse aqui eu chamei de alfa, vou chamar de alfa, né? Alfa I é vezes o produto interno também tem que ser zero. Logo, a gente pode concluir também que VI tem que ser diferente de zero para implicar num AI nulo. Basicamente aqui é só para deixar claro que AI é um LI. Essa explicação toda visa deixar claro que AI tem que ser LI, ou seja, os vetores têm que ser linearmente independentes. Não podem ser vetores dependentes entre si. Caminhando aqui, vamos chegar nessa base ortogonal. Como é que eu analiso ela, né? Diz que uma base V1, V2, B, né, é ortogonal se o conjunto de vetores é um conjunto ortogonal. Então a gente agora está analisando a base ortogonal para chegar na base ortonormal. Então temos um exemplo aqui com esses vetores V1, V2, V3 no R3. Ela é uma base ortogonal? Sim, né? Nós vemos agora já ela como um produto, fizemos o produto interno, ela foi uma base ortogonal. Agora, será que ela é uma base ortonormal? Para ser uma base ortonormal, vamos seguir essa definição. Uma base B de um espaço vetorial é ortonormal se B é uma base ortogonal. Então, primeira condição é que ela seja uma base ortogonal. Para ser ortonormal, ela tem que ser ortogonal e também vai ser normalizada, ou seja, vai ter um vetor unitário. E todos os seus vetores são unitários. Aí é a base ortonormal. O que seria um vetor unitário? Ele vai ter valor unitário. Então aqui você sabe que o produto interno, que o produto interno, lembrando, a gente pode usar essa notação com as barras e também a gente pode usar a notação com ponto. Então o produto interno sendo zero, a gente sabe que os vetores são distintos. Se for igual a 1, esses vetores vão ter que ser iguais, ou seja, vai ter que ser um vetor unitário. Então essa é a ideia da base ortogonal. Se eles são distintos, ou seja, se eles são vetores distintos, eles têm que ser, o produto deles tem que ser zero. O produto dele tem que ser zero para ser uma base, para ser 90 graus. É o produto interno, né? Que a gente sabe da propriedade. E vão ser também unitários. Lembrando que o valor da norma é igual a 1 quando eles têm eles por eles mesmos, vetor por ele mesmo. Então a gente tem agora um exemplo, uma base aqui canônica, né? Vocês sabem que a base canônica aqui no R2, ela vai ser ortogonal e o vetor é unitário, né? Fazendo você, para encontrar o vetor unitário, é só dividir pela norma, trabalho da normalização. E também temos essa base aqui, onde temos esses vetores. Vamos ver se ele é ortogonal. Fazendo o produto interno, ó, você pode testar, você vai ver que esses produtos internos, todos eles vão ser iguais a zero. Então, e aí nós fazemos o produto interno igual a 1 após fazermos um trabalho em que há a normalização desse vetor. Então, como é que a gente faz essa normalização, né? Olha aqui, como fazer a normalização do vetor. Se ele não for igual a 1, é claro, né?
se esse vetor aqui não é igual a 1, ele seria necessário fazer a normalização. Então, como faço a normalização do vetor? Então, a normalização do vetor vai ser feita como? Pega o vetor, aí pode parecer um B-chapéu, né? Essa base ortonormal, a gente pode utilizar um B-chapéu para representar, vai ser o que? O vetor sobre a sua norma. Isso aqui vai dar o vetor unitário. Então, aqui é o vetor 2 sobre a norma do vetor 2. Vetor enésimo sobre a norma do vetor enésimo. Isso é a base ortonormal. Então, são duas condições, né, para uma base ortonormal. Ele ser ortogonal, ou seja, os vetores formarem 90 graus, e eles serem normalizados. A partir disso, você tem uma base. Eles podem já ser unitários. Normalizados é quando você encontra o vetor unitário, né? Você transforma ele no vetor unitário. Você vai pegar o vetor dividido pela sua normal. Aí você vai ter uma base normal. Ortonormal, melhor dizendo. Aqui tem um exemplo para a gente fechar. Tem o vetor V1, V2, V3. V1, V2, V3. Fizemos aqui o produto interno, você pode testar, né? Todos forem iguais a zero. Então, ele é ortogonal. Primeira condição. Mas só que quando a gente faz o produto para verificar o vetor unitário, não. Encontrou 3, encontrou 6 e encontrou 2. Ou seja, eles não são unitários. Logo, eu tenho que fazer um processo de normalização do vetor. Vou trabalhar o que? Achei a normal para V1, deu raiz de 3. Achei a normal para V2, raiz de 6. Achei a normal para V3, raiz de 2. Eu falei normal, mas é a norma. Achei a norma para cada um deles. Então, vou pegar agora e dividir pela norma. Vou pegar o vetor 1, dividir pela norma, que é raiz de 3. Vou pegar o vetor 2. Vetor 2. Dividir pela norma, que é raiz de 6. Vou pegar o vetor 3, dividir pela norma, que é o vetor, que é raiz quadrada de 2. Então, agora sim, isso aqui representa, que eu botei um belinha, a base ortonormal. Ou seja, é uma base que os vetores são ortogonais e são normalizados, ou seja, são vetores unitários. Ok? Próxima, a gente vê o processo de Gram-Schmidt, que permite fazer, é um algoritmo que permite determinar com mais facilidade uma base ortonormal. Até a próxima.